500, 600, 700 mil reais numa caixinha de fósforo. Praticamente todo mundo que eu conheço diz que o preço dos imóveis tá um absurdo, tem gente dizendo que é bolha, que vai estourar, e tem a turma do deixa disso, calma que vai ficar tudo bem. Nos últimos dias eu precisei procurar imóveis aqui em Florianópolis e eu vi a situação na minha frente. Eu sou do tipo de pessoa que prefere acreditar no que está vendo. Esse vídeo são os meus olhos, é a minha cabeça, o meu raciocínio a partir do que eu vi e o meu plano para fugir de um eventual problema. Será que quem está comprando imóveis no Brasil é maluco? Para mim a questão é muito simples, mas se você não concordar com o que eu vou te mostrar agora, provavelmente esse vídeo não vai servir para você. IPCA fecha 2024 em 4,83 e estoura a meta de inflação. Ué, 4,83? Banco Central do Brasil. Inflação de 2023, 4,62. De 2022, 5,79. De 2021, 10%. Pode colocar na conta esses 10. 2020, 4,52. A minha pergunta para você é a seguinte. Aí na sua vida, para manter o seu padrão, nesse último ano, as contas subiram 5%? Aqui em casa, para eu manter o mesmo padrão anualmente, as minhas contas sobem entre 15% e 20%, o que na verdade faz muito sentido. E o que explica esse aumento de custo de vida? Está aqui. Esse gráfico ele é bem assustador, na verdade. Apesar de ser simples, ele se chama Brasil Money Supply, M2. E o que isso quer dizer? A quantia de dinheiro que existe na economia, quanto dinheiro já foi impresso. Tecnicamente tem alguns detalhes, mas basicamente é isso. E essa linha azul aqui, ela está em 2020. Nós demoramos mais de 30 anos para imprimir 3,4 trilhão de reais aqui em 2020. E aí, em 4 anos, o Brasil imprimiu o dobro. Fomos para 6,46 em pouquíssimo tempo. Quando o governo imprime dinheiro, é como se ele colocasse álcool na gasolina, sabe? Ele dilui o produto e o produto perde valor. É exatamente assim, porque é estranho pensar, mas o dinheiro ele é como qualquer outra mercadoria. E ele sofre variações de preço e no valor, né, que ele consegue comprar, no valor, no poder de compra, conforme a oferta e a demanda. E a gente sabe que a demanda por real é cada vez menor no mundo. Eu viajei por muitos lugares nesses últimos dias e, cara, o real não é aceito em lugar nenhum. Basicamente, quando o governo imprime dinheiro, o que está na sua conta perde valor, o seu patrimônio também perde valor. Meta de inflação. Na matéria que a gente leu ali no começo, tem essas palavrinhas e você escuta ela todos os anos, né? Pois é, a meta de inflação é a meta que o governo coloca para desvalorizar o seu dinheiro e o seu patrimônio todos os anos. O governo é devedor em reais, ele não é poupador em reais, então não faz sentido ele valorizar na sua moeda. Faz muito mais sentido ele desvalorizar a moeda, porque assim a dívida é menor. É lógico. Então, para mim, qualquer negócio aqui no Brasil que pague menos de 20% ao ano em reais é um mau negócio, e eu fugia de imóveis até hoje porque surgiu uma ideia. Eu e a Thaís viajamos bastante, a gente adora viajar, mas também viaja para plantar as nossas bandeiras, para criar relações com os países que nos interessam, e a gente já se hospedou em muitos lugares. Só nessa última viagem foram 80 dias, 9 países, vai ter tudo aqui no canal e acho que você vai gostar bastante. A nossa ideia, depois de ter viajado tanto, não só essa viagem, mas outras também que a gente já fez, ela é bem simples e bem óbvia, na verdade. A gente tem muita dificuldade em encontrar imóveis com uma excelente estrutura de escritório. Estou falando assim, excelente, tá? Com um bom suporte para o PC, com um bom monitor extra, um bom hub, cabos, uma excelente cadeira. Excelente, não aquela cadeira que você acha usada ali na OLX, sabe? E se for um Airbnb, que seja um Airbnb também com uma excelente cozinha. Não uma cozinha que seja só para fritar ovo e fazer miojo, sabe? A gente acredita que imóveis assim vão ter uma alta taxa de ocupação, que vão atrair um público de muita qualidade e que fica por longos períodos na hospedagem. Então, a gente estava bastante interessado em investir em Airbnbs por aqui, mas aí
foi um balde de água fria atrás do outro. O preço, você já sabe, é um absurdo, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado e falando de preço de imóvel. O segundo balde de água fria que a gente tomou, além do preço, foi a insegurança. Aqui em Florianópolis, em várias outras cidades do Brasil, é assim também. A maioria dos imóveis não tem escritura, não tem a documentação. É um problema da prefeitura que a prefeitura não resolve e não tem interesse em resolver a não ser que beneficie alguém. Essa é a realidade. E comprar um imóvel sem a documentação é problema. É problema porque você não pode dar esse imóvel de garantia, é problema porque ele não pode ser financiado, é problema porque depois é difícil para revender, é problemático investir nesse tipo de imóvel. O outro problema é a rentabilidade, porque aí você pensa, risco alto, investimento alto, a rentabilidade deve ser alta, né? Só que não é. A rentabilidade de imóveis para Airbnb aqui no Brasil, os ótimos, os excelentes, rendem 1% ao mês. Só que 1% ao mês é o que eu ganho emprestando dinheiro para o governo hoje. Essa é a taxa básica de juro. E o governo, se as coisas saírem do controle, se der ruim, ele vai lá, imprime e paga. Então eu não tenho risco nenhum emprestando dinheiro para o governo, o que eu já acho um mau negócio. Mas aí, investindo em negócio, investindo no Brasil, além de eu assumir o risco, eu não tenho chance de competir com esse retorno que é dado praticamente de graça, sem fazer nada. Então não faz sentido nenhum investir no Brasil. Além de tudo isso, tem a concorrência dos imóveis de Airbnb, que, por exemplo, aqui em Florianópolis é bem alta, que torna qualquer negócio aqui impossível. É chocante, né? Ver que nem o negócio mais sólido de todos os tempos, que é imóvel, sobrevive ao Estado brasileiro. No fundo, todo mundo sabe que o mercado imobiliário é tipo aquele filho adolescente que volta de madrugada para casa com um cheiro de cigarro e álcool, e os pais são os investidores do mercado imobiliário que fingem que nada está acontecendo. Porque esses mesmos investidores sabem que uma hora as coisas precisam condizer com a realidade. E a realidade é que nem sempre os imóveis se valorizam. 2013, 2014 teve aquela crise, lembra? Então, esse aqui é o Brasil House Price Index. Ele mostra a média do preço das casas no Brasil. E o que a gente pode ver aqui é que de 2015 a 2020, o preço das casas ficou estagnado. Enquanto isso, meu amigo, inflação no lombo do povo. Você acha que foi a única vez que as casas ficaram estagnadas ou perderam valor? Não foi não, tá? Preço dos imóveis em São Paulo dobrou nos últimos 40 anos. Descontada a inflação, o aumento médio foi de 1,8 ao ano desde 1975. E aí a gente vai perceber aqui o seguinte, que houveram períodos de valorização altas e depois períodos de desvalorização, né? A alta foi seguida por uma desvalorização de 38% entre 78 e 84. Depois de 85 a 89, a cidade viveu mais um período de bonança. 5 anos, alta de 63%. Só que, entretanto, esse ganho foi todo devorado entre 89 e 90, com uma redução de 62%. De 91 a 2004, novo recuo, dessa vez de 18%. E aí, de 2005 a 2014, quando a gente imprimiu bastante dinheiro, a curva aqui ascendente da impressão de dinheiro, um boom imobiliário, tão comentado atualmente, com uma evolução aí de 192%, né, na alta do preço das casas. E isso mostra claramente que investimento em imóvel pode parecer simples, mas não é nada simples. Quer ver só uma coisa? Amor, chamando a Thaís para contar como é que foi o caso do imóvel da família dela. Cá. Quantos anos a tua família demorou para vender o imóvel? 10 anos. 10 anos. Como é que era esse imóvel? Era um imóvel muito bom, de esquina, numa localização de um bairro excelente, uma esquina comercial. Eram 250 metros construído embaixo, Que era comercial? que era comercial, tinha empresa dos meus pais, 250 metros em cima de um apartamento. E mais 250 de garagem, É que também dá para construir. um imóvel excelente que cumpria com várias funções, né? Num bairro muito bom.
Vendeu depois de 10 anos, depois de muita luta e de ter que baixar preço e segurar preço da inflação, né? Uhum. Como é que tá a situação agora desse imóvel, dessa venda aí? Ainda tá meio enrolada, porque o cara que comprou não conseguiu pagar tudo e tiveram outros imóveis envolvidos que não vendem e fica nessa. Tá enrolado ainda, né? Uhum. Acho que deve estar uns 12 anos enrolado. Tipo isso. Pois é, não é simples não. Mas comprar imóvel para morar pode ser bom, é sair do aluguel. O problema é que quem faz isso perde a mobilidade e mobilidade hoje em dia é muito importante. Pode ser mudar, fazer uma mudança grande, como eu e a Thaís vamos fazer agora, a gente vai mudar de país, mas pode ser uma mudança pequena também. Às vezes o bairro ficou ruim, a rua ficou ruim, e se desfazer de um imóvel não é nada fácil. E imóveis para investimento, você pode ganhar muito dinheiro com isso, não está proibido não, tá? Você precisa ter bastante sorte. Pelo que eu vi, você precisa acertar 3 apostas, tá? Primeira aposta é o preço. Essa é bem fácil de acertar, você vai consultar os imóveis da região, tamanho, mesma qualidade, enfim. For uma boa negociação, se achar alguém vendendo por um bom valor, essa aposta você consegue acertar com facilidade, tá? A segunda aposta que você precisa acertar, essa é mais difícil, é a localização, que é o que manda no imóvel. Você já viu histórias, né, de pessoas que se deram muito bem, compraram um imóvel, do lado construíram uma faculdade, um shopping, um supermercado, valorizou pra caramba, o bairro ficou bom. Você também já ouviu histórias que não são tão boas assim. Era para construir um shopping, mas não construíram. Era para construir um supermercado, mas o mercado não foi construído e por algum motivo, pode ser por violência, por exemplo, pode ser por essa questão dos documentos, né, que é o problema, por exemplo, aqui de Florianópolis, que não consegue regularizar o preço desse imóvel, ó. Vai lá para baixo e você perde dinheiro ou fica no mesmo patamar, ninguém compra, você vai perdendo com a inflação e deixando, né, aquele custo de oportunidade ali. Então você pode acertar e pode errar. A terceira aposta, essa é a mais difícil, que imóvel não é investimento de curto prazo. Até tem algumas formas aí de em alguns anos você compra imóvel na planta e depois vende. Mas esse mercado também está desaquecido. E imóvel é aposta de longo prazo, 10, 20 anos. E onde é que está esse terreno? No caso aqui a gente está falando de investimento no Brasil. A aposta é no Brasil. Você precisa fazer uma aposta de longo prazo nesse país. E aí a coisa começa a ficar meio complicada, né? O tio falou no churrasco que imóvel é o único jeito de você enriquecer. E cara, para uma determinada época, foi verdade isso. Naquela época que dava para trocar uma moto num terreno, dava para enriquecer mesmo com o imóvel, porque você juntava ali alguns anos do seu trabalho, conseguia comprar o seu primeiro imóvel e depois conseguia colocar esse imóvel como crédito para ir comprando mais imóveis com uma taxa de juro bem aceitável. Hoje em dia, você tem que dar aí 10, 15, 20 anos do suor do teu rosto, ó, para conseguir comprar um pedacinho de terra ou uma caixinha de fósforo, como eu mostrei no começo do vídeo. E o que eu percebo é que as pessoas que têm liquidez, que têm dinheiro para investir em imóveis, quando investem, investem é por medo ou por desconhecimento, mas principalmente por medo. Eu já ouvi de muitas pessoas que elas não gostam de deixar o dinheiro na conta bancária. Elas têm medo de deixar o dinheiro na conta bancária e preferem ter um imóvel porque o imóvel é mais palpável, elas já não confiam mais no dinheiro. E infelizmente, para mim, comprar imóvel e investir nesse inferno fiscal chamado Brasil ficou completamente inviável. Mas para existir inferno, a gente precisa ter alguma coisa para comparar, né? A gente não pode chamar isso aqui de inferno se a gente não tem o paraíso. Por que não investir no paraíso ao invés de investir no inferno? Se é bolha ou não, tanto faz. Se vai explodir essa bolha ou não, tanto faz, porque, cara, você é um indivíduo, você não é o mercado imobiliário, você não é um país. E não, eu não vou te vender nada aqui. Aliás, eu não ganho nada falando o que eu vou te falar agora, a não ser colocar um alvo bem no meio da minha testa. Eu preciso te dizer que se você não entendeu o Bitcoin ainda, você já está atrasado. Não é que você vai ficar atrasado no futuro. Se você não estudou e não entendeu o Bitcoin ainda, você já está atrasado. Esse gráfico aqui, ó, ele mostra a variação
do preço das casas nos Estados Unidos em moeda fiat, ou seja, no dólar americano e em Bitcoin. A gente pode ver aqui que em 2015 você precisava aí de 166 mil dólares para comprar uma casa. Hoje você precisa de 325 mil dólares, uma alta bem expressiva aí, né? Enquanto no Bitcoin, lá em janeiro de 2015, você precisava de 530 bitcoins para comprar a mesma casa. Hoje você precisa de 4,6 bitcoins. Se a gente for para o mercado de ouro, a mesma coisa. Mercado das principais empresas dos Estados Unidos, a mesma coisa. Ainda é possível, ainda dá para trocar reais por Bitcoin, ainda é oportunidade. Eu sei que você já ouviu falar de Bitcoin várias outras vezes e deixou isso para lá. Não deixa mais. Você tem duas oportunidades, que é estudar Bitcoin ou pagar o preço por não ter estudado. Depois que terminar esse vídeo, vai na descrição, eu deixei para você um vídeo de um outro produtor de conteúdo, também não ganho nada com isso. E cara, se você nunca dedicou um tempo pro Bitcoin, dedique esse tempo aí que vai valer a pena, tá? Faz isso porque talvez o Bitcoin seja a única opção para quem fica, o que não é o nosso caso, que eu e a Thaís estamos indo embora do Brasil e a gente escolheu o Paraguai. Mas meu Deus, cara, por que o Paraguai com tanta opção de lugar para ir? Bom, para descobrir o porquê do Paraguai, você vai precisar se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque lógico a gente vai contar. Aproveita, vai na descrição, tem o link para a SET, a empresa que está nos ajudando a fazer todo o processo. Salva esse link nos teus favoritos, porque você vai precisar, velho. Te vejo nos próximos vídeos.